pedir ajuda, onde ela possa se abrigar, ela vai permanecer nessa situação de violência doméstica por mais tempo. Então essa é a primeira fase da violência doméstica, que é a fase da tensão. Depois ela passa para a fase da explosão. A fase da explosão é a violência propriamente dita, violência psicológica, violência sexual, violência física. E esses episódios, eles acontecem e logo em seguida passa para a terceira fase da violência doméstica, que é a chamada fase da lua de mel. A fase da lua de mel é onde a pessoa vai pedir perdão, vai pedir desculpa, vai dizer que não vai fazer mais, que está muito arrependido, vai dizer que vai carregar até uma foto da sogra na carteira, porque ele agora está completamente mudado, e vai fazer todas as promessas que ele souber que vão sensibilizar a vítima para que ela continue naquela situação de violência doméstica. E aí a gente que está de fora pensa assim, mas por que a mulher se submete a isso? Uma das principais características da vítima de violência doméstica é que ela não se reconhece como vítima. Ela não entende que ela está sendo vítima de violência. É muito comum, principalmente na delegacia, quando você vai atender uma vítima de violência doméstica, quando você pergunta para ela, fala assim, você já sofreu violência doméstica antes? Ela fala assim, não, nunca sofri, é a primeira vez. Aí você fala, mas ele nunca te xingou? Já xingou. É uma violência psicológica, mas ela não entende isso como violência. Você fala, mas ele nunca te proibiu de ir em algum lugar? Ah, já proibiu de ir em algum lugar, já me tomou a chave do meu carro e não deixou eu sair, já me trancou em casa para eu não sair enquanto ele estivesse fora. E ela relata uma dezena de violência que ela já sofreu, mas que ela não reconhece como violência doméstica. Outro ponto que dificulta a vítima sair da situação de violência doméstica é que a mulher ela foi educada, então nós temos fatores culturais, religiosos, sociais, que faz com que a vítima entenda que a responsabilidade por fazer o relacionamento dar certo é dela. E aí a gente pode citar, né, tem ditados populares que falam, a mulher sábia edifica o lar, como se fosse responsabilidade única e exclusivamente da mulher manter a união familiar, o núcleo familiar preservado. Nós temos aí, biblicamente e fora de contexto, não estou aqui atacando a Bíblia, estou dizendo que isso está fora de contexto, que a mulher precisa ser submissa, mas o restante do que está lá na Bíblia, falando de como tem que ser cuidado da parceria entre o casal, eles não falam, só falam esse pedaço. E culturalmente, vocês já ouviram falar do escritor Nelson Gonçalves? Tinha uma série dele no Fantástico que chamava A Vida Como Ela É. Num dos textos dele ele fala, nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. As neuróticas reagem. Porque quando a mulher diz que vai sair do ciclo de violência doméstica, que ela quer romper esse ciclo, ela é taxada de, qual que é a palavra que mais usa? Ela é a louca. Quando ela extravasa, que ela explode porque não aguenta mais a situação da violência doméstica, ela é a louca. Então a Lei Maria da Penha, o que ela faz? Ela traz instrumentos para aparatar essa mulher vítima de violência doméstica, para que ela consiga sair desse ciclo. Porque simplesmente colocar uma lei, porque a lei ela resolve o laço jurídico, ela resolve a parte jurídica, mas a parte social ela não resolvia. Então a Lei Maria da Penha vem e traz, dentro das medidas protetivas, por exemplo, além do afastamento do agressor do lar, porque tem muita mulher que ficava em situação de violência doméstica, ela não tinha para onde ir, ela fala, o que acontecia? Voltavam os dois para a mesma casa. Então a Lei Maria da Penha prevê, dentre as medidas de proteção, as medidas protetivas de urgência, o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação, a proibição de contato por qualquer meio. E além disso, obviamente, lá nas medidas, no artigo que traz as medidas, é um rol só exemplificativo. Qualquer medida que o juiz entender necessária para proteger a mulher, ele pode determinar. Por exemplo, proibição de transferência de patrimônio, não está lá no rol, mas pode. Se o juiz entender a suspensão, por exemplo, do passaporte do autor, ele pode. Qualquer coisa que o juiz entender que vai proteger a mulher, ele pode determinar. Por exemplo, uma coisa que é muito importante, que ajuda muito a mulher a sair da situação de violência doméstica e que muita gente não tem conhecimento, é a possibilidade dela ficar afastada do trabalho por até 45 dias.
de um ciclo de violência doméstica, a mulher ela acaba tendo que mudar toda a vida dela. Ela precisa mudar de residência, às vezes porque continuar no mesmo lugar é perigoso, porque é alugado e ela precisa ir para outro lugar. Ela precisa encontrar escola nova para os filhos, então a determinação da matrícula desses filhos em uma escola onde ela entender que é mais próximo da casa dela. Esse afastamento do trabalho sem prejuízo do seu salário, até 45 dias, sendo 15 dias pago pela empresa, 30 dias pago pelo INSS. A probabilidade, se ela for servidora pública, de pedir transferência do local onde ela trabalha para outro local onde ela se sinta mais segura. Então, as medidas protetivas, elas instrumentalizam a mulher para que ela possa se aparelhar e sair desse ciclo de violência doméstica. E aí, todos os outros artigos da Lei Maria da Penha, eles vão trazer isso, estrutura. E aí vai falar das medidas que obrigam o agressor, das medidas que assistem a vítima, porque não adianta eu dizer que ela tem o direito, que ela precisa romper o ciclo de violência. Não adianta eu agravar a pena da violência doméstica, da lesão corporal cometida contra a mulher, se eu não ofereço para essa mulher um suporte para ela sair desse ciclo da violência. E é aí que está o grande ganho da Lei Maria da Penha, que são essas medidas protetivas de urgência. Imagine você vai separar do seu companheiro, do seu marido, que é agressor, você tem filhos em idade escolar, a sua vida é toda revirada do avesso. E aí também há a possibilidade, a preferência para que a mulher seja inserida nos programas sociais de transferência de renda, aí todos eles, aluguel social, Bolsa Família, a mulher vítima de violência doméstica, ela tem preferência na inserção desses programas. Por quê? Para aparelhar financeiramente, para que ela possa sair dessa situação de violência doméstica. Então, entre os avanços, os ganhos que a lei trouxe para a gente, temos também a questão do agravamento da pena do homicídio praticado contra a mulher em razão de violência doméstica ou pela simples condição de ser mulher, que todo mundo conhece como feminicídio. Ele ainda está tipificado lá no 121, no Código Penal, mas tem o aumento de pena e processualmente também tem condições diferentes de processamento. Nós temos aí projeto para ser votado a lei da misoginia, porque, como eu disse, o feminicídio ele é a forma mais grave da violência doméstica. Desse ciclo da violência, cada vez que ele gira, cada vez que ela passa pela fase da tensão, explosão e lua de mel, a fase da tensão fica menor, a da explosão fica mais violenta e a da lua de mel também fica menor. Até que chega um ponto que essas duas fases da tensão e da lua de mel, elas já quase não existem, vai ficar sempre nesse loop da violência física, da explosão, e que vai culminar possivelmente, se isso não for contido, essa escalada da violência, da violência da agressão não for contida, vai acabar no feminicídio. Estatisticamente falando, são poucos os casos de feminicídio em que não há antecedente de violência, em que a mulher nunca tenha sofrido violência daquele parceiro, daquele companheiro. Nunca chegou e matou. Dificilmente isso acontece. Normalmente já tem controle, normalmente já tem violência psicológica, já tem violência física. E aí, quando é que aparece o feminicídio? Quando ele perde o controle dessa narrativa. Vou dar um exemplo que é bem conhecido para nós aqui do estado de Goiás, daquele moço que matou os filhos para vingar da esposa, da qual ele perdeu o controle. Porque durante muito tempo ela estava pedindo, ela queria se separar e ele não aceitava. E ele falava: não, você vai destruir a família, não pode, não. Porque ele tinha outros interesses e o controle da narrativa de família perfeita e capital político era dele. Quando ela falou, desculpa o palavrão, mas quando ela falou: foda-se, não vou mais ceder sua chantagem, não vou mais ceder sua ameaça e eu vou sair dessa violência, ele perdeu o controle da narrativa. Para se vingar dela, ele matou os filhos. Esse também é um outro projeto de lei, que é a vingança vicária, a violência vicária, que é quando você utiliza os filhos para atingir a mulher, que é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Normalmente o homem utiliza os filhos para poder pressionar a mulher a não sair desse ciclo de violência doméstica, ou ele utiliza os filhos depois que ela saiu para acessá-la,
Porque principalmente quando tem filhos menores, que tem visita e tudo mais, ele utiliza para poder acessar essa mulher. Então, entre os ganhos que a Lei Maria da Penha trouxe para a gente nesses 20 anos, estão essa reflexão, estão esses ganhos de aparato, tanto estatal, e a criação da rede de proteção da mulher. Porque como que eu faço, como que eu pego uma vítima de violência doméstica que não tem para onde ir, ela vai na delegacia e ela sai de lá e faz o quê? Vai para onde? Então, o atendimento ele precisa ser multidisciplinar. Então, a Lei Maria da Penha cria a rede de proteção. A rede de proteção envolve a saúde, a assistência social, todo o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e todo o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele engloba, ele junta esses dois sistemas para formar a rede de proteção à mulher. Porque ela vai precisar de atendimento psicológico, ela vai precisar de atendimento médico, ela vai precisar de assistência social, porque ela vai precisar colocar filho em escola, ela vai precisar mudar de trabalho, ela vai precisar mudar, às vezes, mudar de cidade. Porque, a despeito das medidas protetivas preverem a não aproximação, o índice de descumprimento de medida protetiva por aproximação é o maior que temos. Na maioria das vezes, o agressor ele não consegue aceitar a perda do controle da narrativa. A mulher se separa, a mulher ela se muda e ele continua procurando, ele continua buscando, ele continua ameaçando, porque ele não quer soltar esse controle. Esses exemplos de violência doméstica, eu poderia passar a noite aqui falando sobre isso, mas eu vou contar um exemplo para vocês de como essa questão da violência doméstica é complexa e que quando o Estado não consegue dar esse aparato que a Lei Maria da Penha trouxe, olha para onde isso pode descambar. Tinha uma vítima de violência doméstica antes da Lei Maria da Penha, e sim, eu estou na polícia desde antes da Lei Maria da Penha. Essa mulher era vítima de violência doméstica cotidianamente. Ela trabalhava numa lanchonete da rodoviária de uma determinada cidade, então ela saía de madrugada para trabalhar, para fazer salgado nesse bar da rodoviária. Ela saía desse bar da rodoviária e ia para um restaurante, onde era o segundo emprego dela. Ela tinha 3 filhos e ela sofria violência doméstica constantemente. Como a lei previa a aplicação dos institutos da Lei 9.099, ela ia até a delegacia, fazia o exame de corpo de delito, e aí acontecia o quê? Lavrava o TCO, ia embora o moço, ia embora ela, e não tinha nada para protegê-la. Pagava a cesta básica. Quando pagava, né, porque normalmente prestação de serviço para a comunidade ele não ia cumprir, o Ministério Público não tomava providência. Ela se mudava de casa com os filhos. Ela deixava ele, se mudava de casa com os filhos. Ele descobria para onde ela tinha ido morar, ele arrebentava a porta. Quando ela chegava no trabalho, ele estava lá. E ele jogava, ela trazia do restaurante comida para os filhos dela se alimentarem, para almoçar, para jantar. Ele jogava toda a comida que ela trazia fora. Ele molhava os colchões para que ninguém pudesse dormir. E agredia todo mundo fisicamente. Esse era o cenário. Ela buscava ajuda, fazia o TCO e não acontecia nada com ele. Ela se mudava, ele ia atrás. Ou seja, não tinha um aparato, não tinha possibilidade de ajuda para essa mulher. Até que um belo dia o Conselho Tutelar resolveu fazer um procedimento contra ela, porque os filhos dela estavam faltando muito à aula. Por que os filhos dela faltavam à escola? Porque não dormia, não comia, não tinha sossego, não tinha jeito de ir para a escola. E aí, quando ela viu que isso estava prejudicando os filhos, ela simplesmente decidiu matá-lo, e ela o matou com um golpe de machado. Ela chegou na delegacia, eu cheguei para trabalhar, ela estava sentada no banquinho do lado de fora da delegacia. Cheguei e pensei, coitado. Já cheguei e falei para ela, ô fulana, mas novamente você aqui, o que aconteceu dessa vez? Ela falou, não, dessa vez acabou, resolvi. Eu falei, resolveu e como? Ela falou, matei ele, está morto na rede. Calma, como assim? Me explica isso. Eu esperei, ele entrou e fez tudo que ele faz sempre. Eu esperei ele dormir, estava bêbado, a hora que ele deitou, eu dei uma machadada, tá lá, o machado está enfiado na testa dele, tá lá, pode ir lá buscar. Foi a única
forma que ela encontrou de se livrar dele. Por quê? Porque o Estado não conseguia fornecer para ela nenhum aporte, nenhum aparato, nenhuma proteção. Imagina, mas para isso acontecer, ela já estava sendo vítima de violência há anos e anos. Quando os meninos entraram em idade escolar, que começou a prejudicar os meninos, é que ela falou, não dá mais, não aguento mais. E aí foi feito o procedimento, porque ela, né, tinha matado ele. Aí a Lei Maria da Penha vem e traz, nessa mesma circunstância dela, depois da Lei Maria da Penha, a gente analisando a situação, primeiro, ele não ia sair, né, junto com ela da delegacia quando fosse preso, porque ele ia ser autuado em flagrante. Porque se não aplica os institutos da Lei 9.099, tem a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele ia ficar preso. Se houvesse a medida protetiva e ele descumprisse, ele fosse lá arrebentar a porta e entrar e insistir em morar na casa que ela já tinha se mudado, ele ia ser preso por descumprimento da medida. Ao ponto de que em algum momento ele ia ficar preso por muito mais tempo e que se ele voltasse a reincidir, quando saísse a procurar, novamente ele ia ser preso. Ela pelo menos livre dele ia ficar. Ela não ia ser vítima tantas vezes, fora todo o aparato das medidas protetivas, de buscar acompanhamento psicológico para os filhos, dela ficar afastada do trabalho enquanto se organizava e procurava outra casa para morar. Nós teríamos evitado essa escalada da violência muito maior. E poderia ter tido outro desfecho também. Ele poderia ter chegado ao ponto da perda desse controle de cometer o feminicídio. Então a situação da violência ela vai se agravando a esse ponto quando não há intervenção estatal. Quando o Estado não oferece esse suporte para que a mulher possa sair da violência doméstica, da situação de violência doméstica. Outro ganho que a Lei Maria da Penha trouxe para a gente é a credibilidade na palavra da vítima. Porque é muito difícil, normalmente as situações de violência doméstica elas acontecem dentro de casa. Estatisticamente falando, o lugar mais inseguro para a mulher estar é dentro de casa. Porque a violência contra a mulher ela acontece muito mais, em sua grande maioria, dentro de casa. Como que você comprova? É a palavra de um contra o outro. Nas situações da lesão corporal, ainda tem o vestígio, né? O exame de corpo de delito para constatar as lesões. Mas e nos casos de ameaça? Sabe outro caso que era muito difícil também de você fazer um conjunto probatório? Violência sexual entre marido e mulher. Porque a vítima já tinha vida sexual ativa, ela já, né, tinha relações com aquele homem que era o seu marido. Quando ela era estuprada, quando ela sofria alguma violência sexual dentro no contexto de violência doméstica, como que você provava a palavra de um contra a outra? Porque o exame de corpo de delito não ia constatar nada, porque ela já tinha vida sexual ativa. Se fosse fazer pesquisa de PSA, que é a pesquisa de esperma, ia dar positivo, mas ela já era casada com ele. Era a palavra de um contra o outro. Não tem testemunha. Violência doméstica dificilmente tem testemunha. E quando tem, ninguém quer exercer o mundo público do dever de cooperar com a justiça, de ir na delegacia, ser testemunha do fato. Porque culturalmente, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, culturalmente, as pessoas não querem cumprir o papel de colaborar com a justiça, exercendo, né, o seu dever de ser cidadão, de colaborar, porque depois eles vão voltar e eu vou ficar de ruim, não quero envolver, porque eu não quero confusão com o vizinho. Então, quando tem, a pessoa não quer se envolver, e a maioria das vezes nem tem. Então, outro ganho que a Lei Maria da Penha trouxe é essa credibilidade na palavra da vítima, de não haver necessidade categórica de ter alguém presenciado a violência. A palavra dela conta, obviamente, corroborada com os outros elementos, né? Mas não precisa necessariamente alguém ter presenciado. Nas questões de ameaça, provas que em outras áreas do direito não são consideradas válidas, na violência doméstica é considerada válida. Por exemplo, o Código de Processo Penal fala que é obrigatório o exame de corpo de delito por instituto próprio para fazer conjunto probatório, não é isso? Então, se é um furto, tem que
ter o perito que vai lá e faz o arrombamento. Se é lesão corporal, tem que ter o IML, o exame de corpo de delito e tudo mais. A Lei Maria da Penha, sabendo a fragilidade da mulher, ela trouxe que qualquer meio de prova que comprove a violência é válido. Pode ser o prontuário médico, pode ser um atestado do médico lá do postinho de saúde, não precisa necessariamente ser do legista, lá do IML, porque a gente sabe da dificuldade, principalmente no interior. Porque em Goiânia tem o IML lá dentro de Goiânia, mas no interior é um IML para cada regional. Então, por exemplo, o IML de Aparecida atende desde Senador Canedo, Bela Vista, Palmeiras, são várias cidades. Imagina a mulher de Palmeiras sair para ir lá no IML de Aparecida fazer um relatório médico. Imagine essa dificuldade. Então, para facilitar, não necessariamente precisa ser produzido por um legista. Pode ser o médico lá da UPA, do pronto-socorro. Esse relatório médico tem validade. Pode ser o prontuário médico dela, de que ela foi atendida do médico particular, serve como prova. O print de conversa serve como prova. Então, as provas para a violência doméstica, o conjunto probatório para a comprovação da violência doméstica, ele tem menos exigências formais. Ele só precisa que seja idôneo. Mas ele não guarda todas essas tecnicidades que os outros exames de corpo de delito, que depois podem ser refutados pelo advogado e tudo mais, eles guardam essa técnica, essa rigorosidade. A Lei Maria da Penha traz essa flexibilidade. Outro ganho que a Lei Maria da Penha traz para a gente é o fato de a medida protetiva poder ser estendida aos familiares. Além da mulher, a medida protetiva pode ser estendida para os filhos, para a mãe, para o pai, porque normalmente essa mulher ela vai se abrigar no seio familiar. Então essa família também precisa ser protegida. Então a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela traz essa possibilidade dessa ampliação da medida protetiva de urgência para a família. E os tipos de violência, outro ganho que a lei trouxe foi trazer para a gente, ela nomeou os tipos de violência. Que os tipos de violência sempre existiram, mas não havia nada que dissesse, olha, isso é crime, isso é violência doméstica. Então a lei nomeia violência psicológica, violência sexual, violência física e violência patrimonial. A violência psicológica é aquela onde o homem, onde o agressor, e aí eu vou só fazer essa correção, porque para a Lei Maria da Penha não interessa a identidade de gênero do agressor, interessa a identidade de gênero da vítima. A vítima tem que ser mulher, não importa se mulher cis ou mulher trans. Vocês entendem essa